Descobri que meu marido estava me traindo pela câmera do quarto do nosso filho. Mas o que eu vi naquela noite mudou completamente quem era o verdadeiro culpado. Eu lembro de cada detalhe daquele momento com uma precisão que eu não pedi e que não consigo apagar. Era quase meia-noite. Meu filho tinha acabado de adormecer depois de uma febre que durou o dia inteiro. Eu estava exausta, sentada na beira da cama com o celular na mão, verificando a câmera do quarto dele uma última vez antes de tentar dormir. Era uma câmera simples, uma daquelas de monitoramento de bebê que a gente instala e esquece que existe até precisar. A notificação apareceu. Movimento detectado. Abri sem pensar, achando que meu filho tinha acordado. O que eu vi não era o quarto do meu filho. Era o nosso quarto. A câmera tinha o ângulo errado, deve ter sido movida sem querer durante a limpeza, e capturava o corredor e a entrada do nosso quarto ao fundo. E naquele corredor, naquele exato momento, eu vi Henrique, meu marido. O homem com quem eu estava casada há 9 anos, entrando no nosso quarto com outra mulher logo atrás. Por alguns segundos eu não consegui processar o que estava vendo. Meu cérebro ficou tentando construir uma explicação alternativa, qualquer uma, porque a que estava na tela era inaceitável. Mas eu conhecia aquele jeito de andar dele. Conhecia aquele sorriso que ele deu quando ela disse alguma coisa. E conhecia a mulher. Era Fernanda, minha irmã. A mesma que estava na minha casa 3 dias antes jantando com a gente. A mesma que tinha segurado meu filho no colo quando ele era recém-nascido e chorou de emoção. A mesma que me mandava mensagem toda semana dizendo que tinha sorte de ter uma irmã como eu. A mesma que estava na minha lista de contatos com um coração depois do nome, porque eu era idiota o suficiente para achar que aquilo significava alguma coisa. Coloquei o celular virado para baixo em cima da cama e fiquei olhando para o teto por um tempo que não sei medir. Meu nome é Clara, e durante 9 anos eu achei que tinha construído exatamente a vida que eu queria. Eu e Henrique nos conhecemos quando tínhamos 20 e poucos anos, numa festa que nenhum dos dois queria ir, mas fomos porque nos sentimos obrigados por amigos em comum. Ele não era o homem mais impressionante da sala. Não tinha aquela energia que faz todo mundo olhar quando alguém entra. Mas quando a gente começou a conversar naquele canto, com o barulho da festa ao redor, ele tinha uma qualidade que eu nunca tinha encontrado em ninguém antes. Ele ouvia de verdade. Não o tipo de ouvir que é só esperar a sua vez de falar. Ele ouvia, perguntava, lembrava de detalhes que eu tinha mencionado de passagem semanas depois. Quando eu estava insegura sobre alguma coisa, não importava o tamanho da insegurança, ele segurava meu rosto com as 2 mãos e dizia: eu escolheria você em qualquer vida. A gente construiu uma casa juntos. Tivemos o Mateus. Criamos uma rotina que era simples mas que era nossa, com os defeitos e as manhãs difíceis e as discussões bobas sobre quem esqueceu de fechar o gás, mas que era real e era boa. Eu achava que conhecia cada centímetro daquele homem. O jeito que ele tomava café em silêncio antes de conseguir falar com qualquer pessoa. O lado direito da cama que ele precisava sem negociação. O jeito que ele sorria com metade do rosto quando estava tentando esconder uma surpresa e achando que estava conseguindo. Por isso, quando as mudanças começaram, eu demorei para admitir o que estava vendo. Ele passou a chegar mais tarde sem avisar. Ficava no celular de um jeito diferente, com a tela inclinada para longe de mim. Quando eu estava no mesmo cômodo, ele encerrava ligações mais rápido do que o normal. A distância física era sutil, mas estava lá, aquele milímetro a mais entre os dois numa mesma cama. Quando eu perguntava se estava acontecendo alguma coisa, ele sempre respondia a mesma frase: você está imaginando. E eu escolhi acreditar porque a alternativa era desmontar tudo que a gente tinha construído. Até aquela noite. Não dormi. Fiquei na cama do meu filho até de manhã com o celular na mão, assistindo a gravação de novo como se em algum momento o que eu estava vendo fosse mudar. Não mudou. Durante uma semana inteira fingi que não sabia de nada. Vi Henrique me beijar antes de sair para trabalhar toda manhã. Vi Fernanda me mandar mensagem perguntando como eu estava. Vi os dois no mesmo jantar de família no domingo, trocando olhares que eu agora sabia ler. E cada gesto de carinho que qualquer um dos dois me dirigia era uma nova camada de humilhação que eu embolsava em silêncio. Usei aquela semana para reunir tudo o que conseguia. Acessei o histórico da câmera. Verifiquei datas. Cataloguei o que podia ser catalogado com a frieza de alguém que está funcionando no automático porque a alternativa é desabar. Então chamei Henrique para sentar comigo. Coloquei o celular na mesa entre a gente. Abri a gravação. Deixei tocar sem dizer nada. Ele assistiu em silêncio. Quando terminou, ele ficou olhando para a mesa. Perguntei com uma voz que eu nem reconhecia como minha: há quanto tempo? Ele fechou os olhos e disse: não é o que você pensa.
Eu comecei a rir, daquele jeito que não é engraçado, porque essa era literalmente a frase mais previsível que uma pessoa culpada poderia dizer. Mas então ele fez uma coisa que eu não esperava. Ele pegou uma pasta grossa que estava do lado da cadeira, que eu nem tinha notado que estava ali, e colocou na mesa na minha frente.